Marcelo Lemos. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o estudo radiológico do tórax, mostrando aqui um tórax normal e como identificar, né, as estruturas anatômicas, né, em uma radiografia de tórax. Bom, antes de olhar uma radiografia de tórax, eu tenho que ter em mente que eu tenho que conhecer muito bem as estruturas anatômicas e a topografia dessas estruturas, porque só assim eu vou conseguir entender todas as regiões, né, aqui identificadas. Então, por exemplo, eu tenho que entender que quando eu vejo essas costelas, eu estou vendo as costelas posteriores, clavícula, mediastino, área cardíaca, hemidiafragma direito, hemidiafragma esquerdo e assim sucessivamente. Então, vamos abordar um pouquinho aqui toda essa anatomia do tórax, né? Inclusive vista em uma rotina para análise do tórax, que é muito importante para nós conseguirmos não passar em branco nenhum detalhe. O primeiro ponto que nós temos que entender é como identificar as estruturas pulmonares e lobos pulmonares em uma radiografia de tórax. Perceba que quando eu olho uma linha como essa e uma linha como essa e vejo, né, uma imagem anatômica nesse sentido, eu tenho que perceber que aqui eu tenho a fissura horizontal, aqui eu tenho a fissura oblíqua. Então, uma visão que nós temos em primeira instância é lobo superior, médio e inferior de pulmão direito. Essa visão está correta? Não. Completamente equivocada. Até porque, apesar de você ter uma identificação dessa fissura oblíqua nesse sentido, essa fissura oblíqua ela se prolonga posteriormente. E quando ela se prolonga, ela acaba modificando, né, a estrutura de visualização de um tórax normal. Então, vamos perceber então e vamos conhecer um pouquinho, né, dessa visualização.
Quando eu parto para o lobo médio do pulmão direito, no lobo médio eu vou ter desta linha, né, que seria, né, aproximadamente a linha abaixo, né, do arco aórtico, com as duas costelas aqui, ó, eu conto duas costelas e traço a linha do lobo médio. E aqui, ó, bem na região da cúpula diafragmática. Pronto, eu tenho o lobo médio. Mas será que eu só tenho o lobo médio aqui? Ou eu tenho outro lobo aí por trás? Percebam que quando eu olho de anterior para posterior ou de posterior para anterior, eu estou sobrepondo nessa região aqui, ó, lobo médio e lobo inferior. Então, quando eu estou vendo esta imagem aqui, eu tanto estou vendo lobo médio, quanto eu estou visualizando lobo inferior. Marcelo, mas tem como eu identificar se uma patologia é do lobo médio ou do lobo inferior aí nessa imagem? Tem. Tem uma característica chamada sinal da silhueta, que vai ficar para uma próxima aula, que são detalhes maiores sobre patologias para serem identificadas. Mas existe sim. Ah, mas se eu não tiver essa visualização, se eu não consigo ver isso, como é que eu posso identificar? Bom, eu vou para a radiografia em perfil, que aí eu vou perceber o seguinte, ó. Na radiografia em perfil, eu tenho lobo médio, e daqui para baixo, ó, o lobo inferior. Bom, e onde estaria o lobo superior? Daqui para cima. Então, lobo superior, lobo médio pintado e daqui para baixo o lobo inferior. Então, lobo médio de pulmão direito. E o lobo inferior do pulmão direito? Perceba que na imagem em perfil foi tudo aquilo, ó, que não era visualizado nem no superior, nem no médio. Em perfil, o que eu tenho é a descrição exata dessa imagem em perfil. Então, eu teria superior, eu teria o médio e eu teria inferior. Mas na visão em PA, observa, ó, eu pego desde o diafragma até o arco aórtico. E onde estaria então os outros lobos? Então eu poderia fazer uma linha aqui e dizer o seguinte, ó, numa imagem como essa, o que eu teria? Lobo apenas superior, lobo apenas inferior. Nessa região, eu teria o lobo médio, então lobo médio. Mas eu também tenho o inferior. E nessa região, eu tenho o inferior. Mas eu também tenho o superior. Então, em uma imagem em PA ou AP, a depender de onde essa patologia se apresente, você pode sim ter dois lobos sobrepostos e você consegue tirar, né, essa definição através do sinal da silhueta, que a gente explica em um outro momento, ou através da própria imagem em perfil. Porque caso uma patologia ela se apresente aqui e na imagem ela esteja aqui, óbvio, ela vai ser de lobo inferior. Mas se ela se apresentar aqui, essa patologia é de lobo médio. Então, a imagem em perfil, né, como a própria norma da rotina radiológica diz, duas imagens que se completem em um ângulo de 90 graus, ela é importantíssima para essa definição da localização, já que aqui eu vejo lateralidade, porém aqui eu vou ver a profundidade da lesão. O pulmão esquerdo já é um pouco mais fácil de identificar, principalmente na imagem em perfil, né? Já que o lobo superior, observe que ele vem até, né, a parte superior do diafragma. E ele é anterior. Já o lobo inferior, ele pega da porção inferior aqui do diafragma, da cúpula aproximadamente aqui do seio costofrênico, e vem até, ó,
arco aórtico. Então, aqui você tem inferior. Então, eu poderia fazer também aquela marcaçãozinha que nós fizemos, né? Aqui eu só tenho inferior. Daqui até aqui, tanto pode ser inferior quanto superior. E aqui eu só teria o lobo superior. Marcelo, tem como identificar? Tem. Nós temos também como identificar patologias aí. Exatamente por conta dessa questão de um lobo ser mais anterior que o outro. Nós conseguimos identificar sim. Falando um pouco da rotina para análise de uma radiografia de tórax, eu costumo brincar dizendo que você vai viajar. Você tem duas formas de arrumar a sua mala. Ou pega tudo que você vai lembrando e jogando dentro, ou você cria uma lista, né, alguns dias antes, e tudo que você for lembrando, você vai colocando na lista. E na hora que você for arrumar a mala, você tem uma lista com tudo que você vai precisar. A possibilidade de esquecimento de algum objeto é muito pequena quando você cria uma lista. Da mesma forma, quando você usa uma rotina para analisar a radiografia de tórax, a possibilidade de você deixar passar algo também é pequena. Todas as rotinas encontradas em todas as literaturas vão ser iguais? Não. Eu trago aqui uma rotina, mas tem várias rotinas aí. O importante é você criar a sua rotina avaliando. Geralmente as rotinas elas trazem, né, a visualização de fora para dentro. Mas, como eu falei, né, tem a rotina que deve ser respeitada, mas que nem todas, né, vão ser iguais. Bom, a rotina que eu trago aqui, ela diz o seguinte: em primeiro momento, vocês têm que avaliar os fatores técnicos. O que seriam os fatores técnicos? Se essa radiografia está bem centrada, ou seja, se ela não está rodada. No momento da radiografia, uma rotação para um lado ou para o outro pode interferir na visualização da imagem. Então, 2 pontos aqui. Primeiro ponto é você avaliar a simetria das articulações externoclaviculares. Olha de um lado, olha do outro. Tá simétrico? Ok. E a outra é você identificar aqui, ó, se não tem curvatura de costela sendo visualizada. Olha como nessa imagem, né, nós temos várias curvaturas das costelas. Ó, visualizou curvatura de costela, a radiografia está rodada. Outro ponto é avaliar se essa radiografia ela está penetrada ou não, né? Muitas vezes, durante a realização do exame, né, a regulagem da quilovoltagem e miliamperagem, ela pode ser maior ou menor. Então, eu posso ter uma radiografia que a gente diz assim, ela está muito penetrada. Então, ela parece muito preta, muito escura, né? Muito hipertransparente, que é o nome correto para ser utilizado para as estruturas, né, visualizadas cinza escuro, preto na radiografia. Então, aí ela está muito hipertransparente. Se ela está muito hipertransparente, né, eu não vejo nenhum tipo de vascularização pulmonar, essa radiografia foi muito penetrada. Ou se ela estiver muito branca. Isso aqui identifica que ela é uma radiografia que nós chamamos, né, comumente de velada. Então, a radiografia ela tem que estar num bom padrão para análise. Então, o que é que eu identifico? Coluna visualizada até aproximadamente ao nível do arco aórtico. Se eu visualizo coluna com muito detalhe, né, nessa região, significa que ela está muito penetrada. Eu não vou ver bem vascularização, então avaliar a qualidade da radiografia. Quando nós falamos de radiografia em PA, que é aquela padrão feita no ambulatório, né, eu inspiro, o diafragma ele desce. Quando esse diafragma desce, ele acaba expondo mais o parênquima pulmonar, ou seja, expõe mais os arcos costais. Então, eu tenho que contar no mínimo 8 arcos, né? 8 espaços intercostais entre os arcos costais. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estou vendo aqui uma pontinha do 10º. Bom, a partir de 8 tá bom para visualizar. Então, a primeira coisa é ver se vai dar para analisar.
Pronto, passamos pelo primeiro ponto. A radiografia está de bom padrão? Dá para análise? Dá. O que é que nós podemos ver depois? A integridade. Costelas, clavícula, coluna, partes moles. Vamos avaliar, né? Como é que estão as clavículas? Íntegras, algum tipo de fratura? Costelas, existe algum tipo de lesão nas costelas, alguma fratura nas costelas? Coluna, né? Eu consigo visualizar, né? Não vou avaliar coluna, mas eu consigo ver se o indivíduo tem uma escoliose, tem uma curvatura anormal dessa coluna? Sim, consigo, né? E em perfil eu consigo ver corpos vertebrais, então avaliar bem essa coluna. E partes moles, né? Eu consigo ver aqui mama esquerda, mama direita, né? Região aqui axilar de um lado, região axilar do outro. Avaliar partes moles no contexto geral. Então, uma radiografia, né? Como essa, nós contamos, ó, os arcos costais, os espaços intercostais, avaliar costela, coluna, clavículas e partes moles. Passamos pelo segundo ponto. Vamos para o terceiro, posição dos hemidiafragmas. O hemidiafragma direito, ele é mais elevado do que o esquerdo. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho um fígado localizado abaixo desse diafragma. Aqui eu tenho um estômago, o lobo direito, o lobo esquerdo do fígado e o coração aqui superior. Por isso, o hemidiafragma esquerdo ele é mais baixo. Visualizar aqui, ó, os seios costofrênicos, esquerdo e direito. Avaliar a integridade desses seios costofrênicos. Se eu consigo visualizar bem essa estrutura, né, esse ângulo aqui, essa pontinha aqui embaixo. Visualizar como é que está o diafragma. Né? Ele forma aqui uma cúpula diafragmática de um lado e do outro. Muitas vezes, determinadas patologias, eles podem rebater esse diafragma, rebaixar ou até elevar esse diafragma. Então, visualizar bem essa estrutura diafragmática. E aqui, ó, uma imagem um pouco mais hipertransparente no meio desse diafragma hipotransparente, ou seja, no meio desse branco do diafragma, eu tenho uma imagem mais escura. Isso é a bolha gástrica, uma quantidade de ar na região do fundo do estômago, que é visualizado sim em uma radiografia normal do tórax. Avaliar seio cardiofrênico, que é o ângulozinho formado entre o coração e o diafragma, de um lado e do outro. Né? Então, integridade do diafragma, né? Posição dos hemidiafragmas. Interessantíssimo olhar e avaliar. Bom, saindo da posição dos hemidiafragmas, falando agora sobre os bordos do mediastino. Quando eu vou avaliar bordos do mediastino, eu tenho que entender que esse mediastino, né, a depender de determinadas alterações, a determinadas patologias, ele pode estar deslocado para um lado ou para o outro. Pronto, deslocou o mediastino. Como eu vou identificar se esse mediastino está ou não desviado? Existem 4 pontos importantes para a análise do mediastino. Primeiro, traqueia. Segundo, arco aórtico. Terceiro, átrio direito. E depois, ventrículo esquerdo. O deslocamento do mediastino, ele pode, por exemplo, causar um aumento desse arco aórtico ou fazer com que esse arco aórtico ele fique escondido aqui, ó, na imagem da coluna. Fazer com que esse átrio direito ele aumente ou ele se alinhe aqui a essa coluna. O que significa que através da visualização desses 4 pontos dentro de um padrão de normalidade pode caracterizar sim, né, se está desviado ou não. Por isso, gente, é importante conhecer o normal. Conheça o normal, que o patológico ele surge nos seus olhos. Qualquer alteração, né, você consegue logo ver. Por quê? Porque fugiu daquela imagem de normal que você tem na cabeça. Outras estruturas, né? Então aqui, ó, eu tenho aqui hilo pulmonar, que é o próximo ponto de visualização aí. Porém, aqui eu tenho, ó, artéria pulmonar direita, artéria pulmonar esquerda. Eu vou ter nessa região ventrículo direito, aqui posterior átrio esquerdo,
Essas estruturas, né, são algumas estruturas que nós temos aqui no mediastino. Porém, identificação de desvio do mediastino, sempre observe traqueia, arco aórtico, átrio direito e ventrículo esquerdo. Hilos e vascularização pulmonar. O que é o hilo pulmonar? Região de entrada e saída de todas as estruturas no pulmão. Então, artérias pulmonares, veias pulmonares, sistema nervoso, sistema linfático, então, brônquios, né? Essas estruturas, elas entram e saem através da região dos hilos pulmonares. Por isso, com o aumento de densidade, acaba gerando uma imagenzinha mais branca, uma imagem mais hipotransparente de um lado e do outro. E o que eu tenho que identificar quando eu procuro uma lesão no hilo pulmonar? Exatamente, né, a simetria. Se eu encontro assimetria de cor, de densidade principalmente, né, eu posso ter uma caracterização aí de uma lesão no hilo pulmonar. Então, buscar sempre, observar se um lado tem a mesma densidade, ou seja, a mesma coloração do outro. Outro fator a analisar é a vascularização pulmonar. Perceba que aqui eu consigo identificar, né, algumas linhazinhas brancas, né, hipotransparentes, né, permeando esse pulmão. São as vascularizações pulmonares. Observar isso é importante, porque algumas lesões eles podem apagar essa vascularização. Então você vai ver uma imagem totalmente escura, totalmente hipertransparente. Essa imagem hipertransparente, por exemplo, pode ser um efizema, pode ser um pneumotórax, né, que vai deixar aquela região totalmente preta, totalmente escura, totalmente hipertransparente. Então, observar sempre essa questão da vascularização pulmonar. E uma última análise, nós faríamos a avaliação do parênquima, procurando identificar como está esse parênquima pulmonar. Todo simétrico bilateralmente, existe alguma alteração de coloração nele, né? Por exemplo, as bordas do mediastino, bordas do diafragma, né? Todas aparecem, todas estão livres, né? Observe que aqui eu tenho uma dupla densidade. Perceba, diminuição de espaços intercostais, desvio do mediastino para o lado dessa imagem, né? Elevação do diafragma do lado da lesão. Então, tudo isso vai fazer com que eu identifique que aqui, ó, existe uma dupla densidade nessa região. E aqui é um sinal bem interessante, né? Que é um sinal, né, em vela de barco. Esse sinal é característico de uma atelectasia. Porém, nós percebemos aqui, ó, que existe algo que não está dentro dos padrões de normalidade. Como nós estamos avaliando o tórax normal, eu não quero agora que me diga o que é isso. Eu quero simplesmente que você perceba que isso aqui, ó, é diferente disso. Então, quando você vê uma diferença entre o normal e o patológico, algo está acontecendo. Vamos investigar para ver qual é a alteração desse paciente. Vê agora algumas incidências. Aqui nós vamos identificar aqui PA, AP, perfil, apicolordótica e uma incidência chamada decúbito lateral com raios horizontais. Vamos identificar a incidência PA de uma incidência em AP. Então, aqui eu tenho incidência PA, aqui eu tenho incidências em AP. Primeiro, essa incidência ela é feita em pé, geralmente em clínicas especializadas. Essa incidência ela é feita em leito, paciente acamado. Nessa incidência, eu faço uma inspiração profunda. Diafragma rebaixa e por isso eu consigo ter uma visualização mais aerada do pulmão. Eu consigo ver o pulmão de forma mais nítida, já que eu injetei ar nesses alvéolos e o ar me permite definir, diferenciar alguma patologia que possa deixar, por exemplo, uma imagem branca nesse pulmão. Já na incidência em AP, é colocado o filme e do jeito que o filme é colocado, a radiografia é feita.
Estruturalmente, o que é que nós podemos identificar aqui? Primeiro, clavículas. Veja que a clavícula na PA ela é mais baixa. Na clavícula em AP ela é um pouco mais alta. Isso se dá por conta do alinhamento no raio. Na incidência em PA, o raio é direcionado 90 graus em direção ao fio. Já na incidência em AP, pela localização do paciente no meio, geralmente existe uma inclinação cefálica desse raio, ou seja, esse raio é direcionado um pouco de baixo para cima. Então, ele é direcionado de baixo para cima e por isso essa clavícula ela fica mais alta. Da mesma forma que na incidência em AP, as costelas elas ficam mais horizontalizadas. Já na incidência em PA, a costela ela é mais verticalizada. Veja que essa radiografia aqui, ela está rodada. Olha como eu consigo ver a curvatura dos arcos costais. Veja que uma radiografia em AP aqui, mas eu não vejo tão claramente essas curvaturas. APA, eu não consigo visualizar. Então, outra identificação é através das costelas. Terceiro, na incidência em PA, as escápulas elas são abduzidas para livrar o campo pulmonar. Na incidência em AP, as escápulas geralmente estão no campo pulmonar, por não haver a possibilidade de fazer nenhum tipo de movimentação, para poder livrar o campo pulmonar da visualização das escápulas. Então, diferenças básicas entre PA e AP. Incidência em perfil. O que vale chamar a atenção na incidência em perfil? Área cardíaca, hilos pulmonares, seio costofrênico, anterior, posterior, hemidiafragma esquerdo, um pouco mais superior, o hemidiafragma direito, visualização das vértebras torácicas, visualização do externo. E existem, então, dentro dessas estruturas, três regiões que são conhecidas como zonas mudas do PA. Quais seriam elas? Região retroesternal. Eu não consigo visualizar em PA ou AP o que está atrás do externo. Eu não consigo visualizar no PA ou AP o que está atrás do coração. Então, zona retrocardíaca. E eu não consigo a visualização dos seios costofrênicos anterior e posterior. Então, quais seriam as zonas mudas do PA? Região retroesternal, região retrocardíaca e os seios costofrênicos anterior e posterior, que eu não tenho como identificar na incidência em PA ou AP. Uma incidência em perfil ela é muito importante como complementação, assim como nós vimos nos slides anteriores aí, falando um pouquinho sobre essas fissuras e a visualização dessas fissuras na incidência. Porém, vale ressaltar que quando eu falo assim, região retroesternal, muitas vezes pode vir na cabeça aquela primeira imagem. Eu só estou vendo aqui o que tem atrás do externo. Não. O que eu estou vendo aqui nessa região é uma sobreposição de todo o lado direito, do centro que está ao lado do externo e tudo que está do lado esquerdo. Então, o que eu estou vendo aqui, na verdade, é uma sobreposição de imagens. Porém, o que está atrás do externo aqui, eu não tenho como identificar em uma incidência PA, apenas em uma incidência em perfil. Outra incidência, essa daqui já seria uma incidência complementar, seria a incidência apicolordótica. Essa incidência, o indivíduo é colocado nessa posição e o raio é direcionado na posição cefálica, ou seja, de baixo para cima. Objetivo dessa incidência: visualização do ápice pulmonar. Já que na incidência em PA, a clavícula, por estar numa localização apical, ela
não permite a visualização desse ápice de forma clara. Então, alguma lesão que pode estar ali apagada, borrada, né, sobreposta na clavícula, ela vai ser vista nessa incidência. E vale a pena destacar que algumas tuberculoses elas têm uma predileção pelo ápice pulmonar. Então, essa incidência ela vem como forma de complementar esse diagnóstico. Fazendo aqui só apenas uma correlação clínica, observe a incidência em PA, observe a diferença do lado esquerdo para o lado direito. Perceba que aqui existe um aumento de densidade, que não dá para ser claramente visualizado. Quando você passa para a incidência ápico-lordótica, olhe que aquela imagem que, né, mais branca, no caso, mais hiperdensa ou mais hipotransparente, ela vai ser visualizada com maior clareza. Nesse caso, foi dado o diagnóstico de um nódulo espiculado. Próxima incidência, decúbito laterais com raios horizontais, ou incidência de Laurel. Incidência específica para visualização de derrames pleurais. Um derrame pleural abaixo de 150 ml, eu não vou conseguir visualizar esse derrame pleural, nem no PA, nem no perfil. Apenas a incidência de decúbito laterais com raios horizontais é capaz de identificá-lo. Como fazer? O paciente é colocado em decúbito lateral pulmão dependente, ou seja, o lado lesionado para baixo. Aguarda entre 10 a 15 minutos para que, se houver algum líquido, né, entre as pleuras parietal e visceral, esse líquido escorra pelo gradil costal. Faz uma incidência horizontal, né? E aqui, ó, nós conseguimos visualizar a linha, que é o limite hidro do líquido aéreo, do ar. Então, essa incidência específica para visualização de derrames pleurais abaixo de 150 ml. Né? Acima de 150 e abaixo de 500, né, 300 ou 500, nós conseguimos ver pela perfil. PA, ele só vai identificar derrames pleurais grandes, acima de 300 ou 500 ml. Então, basicamente, essa incidência é para detectar derrames pleurais abaixo de 150 ml. Porém, qualquer nível de derrame pleural é identificado aqui nessa incidência. Fazendo a correlação clínica, observe que esse indivíduo ele tem um grande derrame pleural, já que foi visualizado na incidência em PA, deita o paciente, né, no decúbito lateral pulmão dependente e perceba a linha, né, o limite hidro mais branco, ou seja, mais hipotransparente, delimitado aqui, ó, na região pulmonar. Então, esse indivíduo está sendo acometido por um derrame pleural. Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez pela companhia e aguardem aí a aula de patologias torácicas. Um grande abraço.